brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, a notícia da conversão de Saulo, que era um perseguidor do Evangelho, chegou entre as igrejas da região. E essa notícia alegrou o coração de muitos da igreja, porque eles ouviram dizer que o grande perseguidor dos cristãos agora estava pregando que só Jesus Cristo salva. E isso deixou a igreja muito contente. E a Bíblia diz que a igreja glorificava a Deus por causa da transformação ocorrida na vida do Saulo. E ele diz: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, ele foi a Jerusalém e se encontrou com Pedro. Passou com Pedro 15 dias. E ele diz: não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Então, ele, além de Pedro, ele viu Tiago, que era irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, Paulo foi para a Síria e depois Paulo foi para a Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Então, as igrejas da Judéia, pelo menos de vista ainda, não conheciam o apóstolo Paulo, só por falar, né? Por notícia, que estava em Cristo. Só que ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então as igrejas da Judéia, elas ficaram contentíssimas por saber que agora o apóstolo Paulo era um pregador do Evangelho e não era mais um perseguidor da igreja. E os cristãos ficaram muito contentes. Claro, isso é motivo de grande alegria, porque Paulo, ele
Ele fez muitos servos de Jesus chorar, sofrer. Ele humilhou bastante os servos de Deus. Mas graças a Deus que agora ele é um pregador do Evangelho de Cristo. E o que é isso? Misericórdia de Deus, rapaz. Deus é misericordioso, muito misericordioso, a ponto de salvar alguém que maltratava e perseguia a igreja de Deus. O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Agora que ela não quis e uvas bravas brotou, não derramarei sobre ela chuvas que vêm do Senhor. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.